Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as minhas compras. Quais foram os primeiros fundos imobiliários que eu comprei agora para o ano de 2023, Vamos falar sobre o cenário econômico do Brasil, o que está acontecendo. Os fundos imobiliários podem ser aí tributados, vão ser bons investimentos aí para 2023? Nós vamos falar tudo isso neste vídeo, tá certo? Mas antes de começar falando aqui sobre o cenário econômico, sobre as minhas compras, eu quero pedir para você uma gentileza. Aperte o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a continuar com esse canal gratuito aqui no YouTube para você. E o ano de 2023 começou bastante agitado, não era para menos, Nós temos um novo presidente, nós temos uma nova equipe econômica aqui no Brasil, então tudo vai mudar, Claro, a gente está aí em uma fase de transição, 2022 para 2023, e as primeiras falas aí do novo governo assustaram a Bolsa de Valores e aí os ativos caíram bastante. Dá uma olhada nessas notícias. Bolsa fecha em queda de 3% no primeiro pregão de 2023 após declarações e medidas de Lula. Lula chama teto de gastos de estupidez e diz que irá revogá-lo. Bom, tudo isso aí assustou o mercado, Primeiro, teto de gastos foi criado para que os políticos não gastassem mais do que deveriam, Ou seja, vamos gastar dentro do que a gente pode, Você não pode gastar mais do que você recebe, senão a conta não fecha, a gente pode ter um problema, até mesmo impactar aí no aumento generalizado do preço dos produtos, conhecido como inflação, Bom, não tem segredo, meus amigos, quem investe para longo prazo, estamos em um momento de oportunidades, mas claro, precisamos também ser seletivos e estudar, porque nem tudo que está barato é bom negócio, Mas falando aqui mais sobre os fundos imobiliários, já quero te antecipar que, na minha opinião, não é uma certeza, eu não acredito que os fundos imobiliários sofram taxação sobre os seus dividendos, Que é uma notícia que fez com que os fundos imobiliários caíssem recentemente aí nos últimos meses. Muitos investidores preocupados se teriam aí os seus dividendos tributados. Somado a isso, nós temos toda a questão de instabilidade política e econômica aqui no Brasil, que também forçou o preço aí dos fundos imobiliários para baixo. E dito tudo isso, eu fui às compras e comprei mais fundos imobiliários. Por quê? Quanto mais fundos imobiliários eu compro atrativos abaixo do seu preço patrimonial, eu melhoro lá na ponta final o meu percentual de dividendos. Quanto mais barato eu pago nas cotas, eu tenho mais chance de valorização das cotas e eu também, ao comprar mais cotas agora por um preço mais atrativo, lá na frente eu somo mais dividendos aí de uma forma rápida. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro fundo imobiliário que eu comprei agora em 2023? Foi o XPLG. O XPLG, que já diz aí o próprio nome, aí ele é administrado aí pela XP, pela corretora XP, que é gigantesca, E ele tem aí vários ativos logísticos, ou seja, os galpões logísticos, tá certo? Que grandes empresas utilizam para armazenar os seus produtos para depois distribuir para o seu cliente final. Vamos lá. Hoje, para você comprar uma cota do XPLG, está R$ 96,57. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,66% de dividendo, isento de imposto de renda, O seu P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 0,85, ou seja, imagine que todos os galpões valham 100, nós estamos pagando 85, então eu estou pagando mais barato do que o patrimônio vale, tá certo? Para fundo de tijolo, isso aqui faz muito sentido, Tem uma liquidez diária de 3,72 milhões de reais todos os dias negociado, então você vai conseguir comprar e vender as suas cotas com facilidade e o fundo ainda se valorizou 8,71% aí nos últimos 12 meses. Para você conhecer um pouquinho mais sobre o XPLG, eu listei algumas informações importantes aqui no site Investidor 10. A gente tem aí a ficha, do XPLG. Olha lá. Bom, hoje o XPLG, ele tá aqui com uma taxa de administração de 0,95%, tem 300.918 cotistas, tem muito cotista, Então tem uma bela de uma liquidez também. O tipo do fundo XPLG é de tijolo, a vacância do fundo está em 6,80%, E o que é a vacância? É a questão de estar vagos os galpões, Imagine você o seguinte, nós temos 10 galpões em um fundo imobiliário, um deles está desalugado, ou seja, nós temos uma ocupação de 90% e uma vacância de 10%. Aqui no caso, apenas 6,80% dos galpões estão desalugados, então uma boa vacância para o fundo. Vamos dar uma olhada aqui no dividendo histórico do XPLG.
E a gente vê aqui que no mês de dezembro de 2022, o fundo pagou 0,75% isento de imposto de renda e tem uma boa média aqui acima de 0,6% todos os meses. E aí, antes de você me perguntar, poxa, mas parece baixo, a renda fixa está me pagando mais, né? Cuidado ao fazer esse tipo de comparação, porque não se deve fazer comparações de fundos imobiliários, que é renda variável, com produtos da renda fixa, tá certo? Por exemplo, um fundo imobiliário como esse de tijolo, ele te protege da inflação, porque os contratos de aluguéis, eles têm correção ou do GPM ou do IPCA, né? Além do que os imóveis, historicamente, eles se valorizam e também te protegem aí da chamada inflação. Agora, produtos de renda fixa tem um segmento é totalmente diferente, tá? Primeiro, os fundos imobiliários, eles te pagam aluguéis mensais. Já os produtos de renda fixa, eles estão atrelados a algum vencimento. Então imagine você que você comprou um CDB, né, com vencimento em 2028. Você vai ter que esperar até 2028 para que você possa reaver o seu dinheiro mais os juros ali. Lembrando que ainda vai ter débito do imposto de renda e tem toda a questão da inflação que você deve descontar também, dependendo do tipo de produto da renda fixa que você comprou, tá? Então cuidado com esse tipo de comparação. Para fazer uma comparação inteligente, você pode fazer o seguinte, um fundo imobiliário de tijolo com um imóvel, né? Imagine que eu fosse alugar esse imóvel aqui que eu tô, aí eu vou pegar em torno de 0,3%, né? Ou seja, se ele vale 100 mil, eu vou calcular aí 0,3%, 0,4%, aí é o que eu vou pegar ao mês. Aqui o XPLG está me pagando 0,6, 0,7, é o dobro do que se eu comprasse um imóvel físico e colocasse ele para alugar como investimento, tá bom? Não estou falando que comprar imóvel é ruim, até mesmo é um sonho seu ter uma casa própria, né? Ok, aprovado, tá legal? Agora, como investimento, eu prefiro os fundos imobiliários. Bom, vamos dar uma olhada aqui na diversificação nos ativos do XPLG e a gente vê aqui que, olha lá, né, o XPLG hoje ele tem 6 galpões em São Paulo, 4 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais. Então ele está bem diversificado geograficamente e também bem diversificado quanto ao número aqui de galpões, né? Caso, por exemplo, um inquilino sai, a gente tem outros segurando o nosso fundo imobiliário, a gente não vai ficar sem receber aí o nosso aluguel, tá bom? Isso é mais uma vantagem dos fundos imobiliários diversificados, porque você sempre vai ter garantido ali um aluguel todos os meses. Imagine você que você comprou um apartamento, desembolsou uma grana alta, né? Aí botou para alugar, o seu inquilino do nada foi embora, até você alugar de novo, você vai ter que bancar as despesas desse imóvel e ainda vai ficar sem o aluguel. E agora vamos lá, segundo fundo imobiliário que eu comprei é o HGRE, ele que tem aí várias lajes corporativas em prédios comerciais muito bem localizados, principalmente em São Paulo, né? Vamos dar uma olhada agora aqui mais a fundo sobre o HGRE11. Hoje a cotação do fundo está em R$ 116,25. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,95% de dividend yield, o PVP está super atrativo em 0,73, tem uma ótima liquidez diária de 1,86 milhões de reais todos os dias e nos últimos 12 meses caiu 10,99% aí o valor dos ativos frente à Bolsa de Valores. Por quê, meus amigos? Né? Os fundos imobiliários de laje acabaram sofrendo muito nessa recuperação econômica desde 2020, porque tudo ficou fechado, as pessoas trabalhavam de casa, ou seja, né, os escritórios comerciais, muitos deles acabaram rescindindo o contrato com as lajes, outros tiveram que fazer renegociações, porque os funcionários não podiam ir trabalhar no local, tinham que trabalhar de casa, tudo isso impactou o fluxo financeiro das empresas, mas agora a gente viu que a situação acalmou, as lajes corporativas estão a todo vapor, as pessoas voltaram a trabalhar, as lajes corporativas em São Paulo estão aí super bem avaliadas e o fundo vem pagando bons dividendos e, na minha opinião, se encontra muito atrativo olhando os indicadores financeiros. Vamos dar uma olhada aqui no raio-x, na ficha aqui do HGRE11. Então ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, tem uma vacância de 22,25% e a tendência é que vá diminuindo essa vacância porque os escritórios estão voltando. As pessoas estão procurando lajes comerciais para colocar os seus funcionários. Mesmo que você fique em casa e tenha que ir até o escritório, né, grandes empresas precisam de lajes comerciais para colocar os seus escritórios. Bom,
Taxa de administração 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, são 136.686 cotistas. E o valor de todas as lajes comerciais hoje estão em 1,91 bilhão de reais. Então é um baita de um fundo imobiliário aqui bem valioso e atrativo. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos históricos daqui do HGRE11. E a gente vê que aqui no último mês o fundo pagou 0,89%, lembrando que é isento de imposto de renda, né? E teve alguns meses de pico, né? A gente vê que o HGRE, ele costuma pagar altíssimos dividendos aqui a cada 3 meses aproximadamente, olhando aqui o gráfico. Bom, vamos dar uma olhada nos ativos do HGRE11 e a gente vê que são 17 lajes comerciais em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. E antes de falar o terceiro fundo imobiliário que eu comprei agora em 2023, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza. Eu tô sempre trazendo conteúdos de qualidade aqui para você, né? Sempre compartilha as minhas compras e vendas que eu faço também na Bolsa de Valores. Então é bem interessante que você esteja inscrito aqui no meu canal e ative todas as notificações através do sino aqui em cima. E o terceiro fundo imobiliário que eu comprei é um fundo imobiliário do tipo papel, que investe em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. E aí eu trouxe aqui o DEVA11, né? E hoje com R$ 89,60 você já pode comprar uma cota deste belíssimo fundo que deve continuar pagando bons dividendos aí em 2023, claro, porque a inflação está em alta ainda, né? A Selic, CDI estão em alta e os fundos imobiliários, né, de recebíveis, aqui no caso os CRIs, eles estão atrelados também aí à questão da inflação, da renda fixa, então vão continuar pagando aí bons dividendos e vão ser muito procurados também. Olha lá, nos últimos 12 meses o fundo pagou 15,32% de dividendos, isento de imposto de renda, o seu PVP está em 0,89, tem uma liquidez diária de 2,44 milhões de reais, muito bem negociado, e nos últimos 12 meses praticamente ficou no 0 a 0 quanto à sua cotação, mas observe aí que os dividendos foram muito bem, obrigado, isento de imposto de renda. Vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui do DEVA11, é um fundo imobiliário do tipo papel, nós temos aqui 1,42 bilhões em CRIs dentro aqui do DEVA11, nós temos aqui 127.396 cotistas, uma taxa de administração ao ano de 0,70%, né, e esse é o DEVA11. Vamos dar uma olhada diretamente aqui nos dividendos pagos aqui historicamente pelo DEVA11. No último mês pagou 1,02% isento de imposto de renda, mas já chegou a pagar mais de 2% aqui, a gente olhando aqui no histórico do Investidor 10. E o quarto fundo imobiliário que eu comprei, também aí tô de olho nos dividendos atrativos para 2023, foi o VRTA11. E hoje com R$ 88,30 você já compra uma cota deste belo fundo imobiliário. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 14,96% de dividendo isento de imposto de renda, o PVP do fundo está em 0,94, a liquidez diária do fundo está em 2,29 milhões de reais todos os dias e teve uma pequena desvalorização de 3,38% frente às suas cotas. E agora vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui do VRTA. É um fundo imobiliário do tipo papel, tem 1% aqui de taxa, né, de administração sobre o patrimônio líquido, tem também 110.636 cotistas, um valor patrimonial de 1,27 bilhão de reais e vamos dar uma olhada nos dividendos aqui do VRTA. No último mês pagou 1,01%, mas a gente vê que o histórico recente aqui já pagou mais e eu acredito que deve aumentar os dividendos do VRTA, porque como eu falei para vocês, a gente deve continuar com a taxa de juros no Brasil aí por mais tempo, e aí os CRIs vão continuar pagando bons dividendos em 2023, além do que, né, as cotas que nesse momento se encontram aí com PVP abaixo de 1 devem subir, ou seja, devem se valorizar pela procura que a gente deva ter aí, né, quando tivermos notícias mais tranquilas aqui da economia. Então, os investidores devem procurar bons ativos pagando bons dividendos, e aí os fundos imobiliários, os bons fundos imobiliários de papel serão muito procurados. Próximo fundo imobiliário que eu comprei é o HSML, que é um fundo imobiliário de shopping. E o brasileiro que ama shopping center, os shoppings que ficaram fechados em 2020, 2021, voltaram com força em 2022, né? Não tem mais risco de fechamento, até então nunca se sabe o dia de amanhã, mas fato é que vários fundos imobiliários de shopping apanharam muito, tiveram uma grande desvalorização e se encontram baratos agora nesse momento. E investidor de longo prazo tende ao quê? Comprar produtos ali abaixo do seu preço para buscar mais dividendos no futuro. Vamos lá.
Hoje, com R$ 75,45, você já compra aqui uma cota do HSML, né? Teve aí um dividend yield de 10,10% nos últimos 12 meses, um PVP de 0,78, liquidez diária de 2,13 milhões de reais todos os dias e ainda teve uma valorização, o HSML, de 4,49% nos últimos 12 meses. Ficha técnica do fundo, nós temos aqui tipo de fundo, fundo de tijolo, uma vacância de 5,20%, né? Então quase todos os shoppings estão alugados. Nós temos aqui um valor patrimonial do fundo de 1,54 bilhão de reais, são 145.646 cotistas, o fundo tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano e essa foi a ficha técnica do HSML. Vamos diretamente aqui para os dividendos. No último mês o HSML pagou 0,86% isento de imposto de renda, né? E nos últimos meses a gente vê aqui, ó, que voltou a pagar bons dividendos, porque em 2020 e 2021 a gente vê que a curva ficou bem baixa devido aí ao fechamento dos shoppings. Os shoppings não recebiam aluguéis dos lojistas e também a gente, que era cotistas, não recebia, né? Funciona igual ao imóvel. Imagine que você tem 5 imóveis, caso desalugue os 5 imóveis, você não recebe. Aqui em 2020 e 2021, né, tivemos aí um grande problema com os shopping centers e a gente não recebeu, agora voltou tudo ao normal. Vamos dar uma olhada na lista de imóveis aqui do HSML e a gente vê que nós temos shoppings espalhados aí nas principais capitais, nos principais estados aqui do Brasil. Então nós temos aqui 2 shoppings em São Paulo, um em Minas Gerais, um na Bahia, um no Acre, um em Alagoas e um no Rio de Janeiro. E esses foram os fundos imobiliários que eu comprei agora no início de 2023. Quero saber quais foram os seus fundos imobiliários, o que você está investindo em 2023. Comenta aqui comigo, aqui embaixo no vídeo, tá certo? Um grande abraço para você, conte sempre comigo. Vamos juntos em 2023 fazer ótimos investimentos e conquistar nossa liberdade financeira o quanto antes. Um grande abraço.